Pessoal, tô gravando esse vídeo aqui para desabafar pelas dificuldades que a gente vem passando durante a vida toda da gente, né? Foi um menino que perdi meu pai muito novo, com 14, 13 anos, se não estiver enganado. Meu pai foi assassinado, vítima de uma tentativa de assalto, reagiu ao assalto e veio a falecer. Então, desde então, sou o homem da casa que fui, cuidar do meu irmão, da minha irmã. Minha mãe trabalhava. Com 18 anos, casei com a minha esposa. Ela já tinha uma filha, um bebezinho pequeno, que é minha filha Camille hoje, que tem 22 anos. 22 não, 21 anos. E desde então eu tive que virar um homem. Um homem de responsabilidades, compromisso. E fazer ser uma pessoa melhor do que meu pai e minha mãe já foi. Então eu sempre lutei para querer mais, buscar mais, ser aquela pessoa que se destaca na família. E então comecei minha trajetória, né? Casei com a minha esposa, fomos embora devido a tecidos do passado. Fomos embora para o interior do Paraná. E ela largou tudo também com a família dela, foi embora. Com a minha filha também, com a Camille. Fiquemos 6 meses lá. Resolvemos voltar para Curitiba. Viemos morar com a minha sogra. A sogra me deu uma força no começo aí. Logo mais a gente comprou uma casinha, construiu no terreno da minha avó, que é a mãe da Thaís. E daí em diante a gente começou a nossa trajetória, né? De buscar o sonho que a gente queria, né? De ter alguma coisa na vida. E a gente começou ali a trabalhar e eu comecei na indústria de química. Não sou, posso dizer, não terminei meus estudos, né? Parei no segundo ano, não concluí totalmente os estudos, mas eu fiz muitos cursos. Comecei nessa indústria de química, comecei como auxiliar de produção. De auxiliar de produção, virei o cargo maior na linha de produção, que era ser misturador na época lá. Então, esse era o cargo que era o master da empresa lá. Então, daí, daquele tempo lá, trabalhei 2 anos, saí da empresa de lá e falei assim: não, vou trabalhar com metalúrgica. E na metalúrgica me destaquei bem, porque sou um cara curioso, gosto de procurar saber mais, conhecimento, mecânica. Sou um cara muito. Gosto de interagir nisso aí. Descobri a metalúrgica e ali eu comecei a ganhar um pouquinho mais financeiramente, né? E comecei a também gostar de carro, comprar uns carrinhos usados, mais velhinho, preparar o carro, higienizar, colocar uma rodinha, rebaixar o carro, para poder vender esse carro para gerar uma renda a mais para nós. Comecei a vender comecei com esses carros aí e junto, paralelo, trabalhando na metalúrgica, né? Entrava 5 horas da manhã, saía 3 horas da tarde. E daí eu fui ganhando também conhecimento, destacando nas empresas. Fui trabalhar em ferramentaria, aprender a fazer uma peça do zero. Entendeu? Ler desenho, fiz daí curso de programador, CNC. E venho lutando, lutando, lutando. E até que um dia eu vim trabalhar numa multinacional que me deu portas aí, gigante. Pagou curso de inglês pra mim. Não adiantou nada, porque eu não me destaquei bem no inglês aí, tá? Mas a minha função, trabalho na empresa sempre foi bem feita e bem executada. E um belo dia eu comecei a pensar comigo: por que que eu não abro a minha própria empresa, né? Comecei com o quê? Comecei com uma distribuidorinha de bebidas que estava no auge dos anos 2020, ali mais ou menos. O pessoal começou a querer abrir distribuidora. E eu tinha um ponto de comércio na frente da minha casa. Abri minha distribuidora ali, começou a dar um dinheirinho.
E daí eu falei assim, vamos dar mais um passo, amor. Vamos dar mais um passo aí. Tinha um terreno baldio na frente da minha casa. Esse terreno baldio na frente da minha casa, sentaram na distribuidora mesmo ali, um primo da minha esposa, vinha sempre ali na loja ali, na distribuidora, tomar uma cervejinha, e ele mexia com os carrinhos também. E eu mexia com os meus carrinhos, né? Daí um dia eu falei pra ele, cara, esse terreno aí, cara, dava pra gente abrir um negócio bem legal nesse negócio. E dei ideia pra ele, falei assim, ó, vamos abrir uma loja de carro. Ele é um cara que trabalhava na prefeitura na época, era assessor de um vereador. Ele falou, Piá, vamos abrir. E eu tinha crédito na época, né? Tinha cartão de crédito, tudo. Então, resolvi, vamos abrir a distribuidora. Abrimos a distribuidora, vamos abrir uma loja de carro. Comecemos ali as obras, era só mato. Tinha um muro de concreto ali, daí a gente derrubou aquele muro de concreto inteiro, fizemos muro de vidro, fizemos o escritório. Ficou uma loja bonita. Ficou o auge da loja top mesmo. E abrimos essa loja, eu lembro como fosse hoje. Meus cartões de crédito foi tudo. Não tinha dinheiro pra gente começar aquilo ali, né, cara? Eu pedi a conta da outra empresa que eu tava, saí com uma mão na frente e outra atrás. E eu tinha um Cruze na época e uma Audi A3 que eu comprei com o motor travado, né? Daí eu, como mexia com mecânica também, eu fui lá e fiz o motor dessa Audi aí. E fiz o motor, ficou bom. E 2 carros que eu comecei então trabalhando na loja, né? E meu sócio, ele tinha uma Porsche Panamera, na época, que era o carro hypado aqui na redondeza aqui, né? Daí ele pegou, vendeu essa Porsche, tem um influencer na época aí, pra fazer rifa, tudo. E daí pra comprar uns outros carrinhos também, pra ele poder começar a movimentar. Primeiro ano aí, nosso foi, tipo assim, pensa que você ganhar um salário fixo e uma rendinha de carro. Primeiro ano nós fizemos aí 1 milhão. Fizemos 1 milhão, e nisso que a gente fez 1 milhão, a gente começou a se destacar no bairro ali. E as pessoas achavam que, nossa, tá ganhando muito dinheiro, e começaram a aproximar de nós ali. Teve pessoas que veio trabalhar conosco que eu não conhecia, era amigo do Bruno. E pessoas que eram amiga minha, começou a se aproximar da loja aqui também. E nesse, como a gente tava ganhando muito dinheiro ali naquela época, e eu andando sempre com uns carrão, o Bruno também. E tem pessoas que a gente ajudou muito ali. Ensinamos todos os trabalhos. Teve uns investidor que veio com nós também, que viu que nós estava ganhando dinheiro, né? Ganhou dinheiro. Alguns, infelizmente, não, nem tantos, né? Mas foi ali, acreditou no nosso serviço. E a gente começou a trabalhar ali mês a mês, ano a ano, até que um dia, né, acabou isso, a sociedade, né? Daí, devido a um problema particular, minha família com a família dele, então a gente, para não ter uma briga, né, maior, a gente resolvemos se afastar ali, né? Mesmo eu não querendo, mas é melhor para nós. Então eu tinha comprado uma oficina mecânica sem ninguém saber. Como a gente já tava ganhando bem, eu comprei essa oficina. Falei, não, isso aqui é meu plano B. Então, como plano B, eu comprei essa oficina. Nem avisei minha esposa nada na época. Fui lá, comprei a oficina e deixei ela lá, stand-by. A oficina completa, bem grandona a oficina. E daí que eu já sabia que logo mais ia acabar essa sociedade, como é que eu posso dizer, esse sonho parecia que nunca ia acabar, né? Mas acabou acabando isso aí, porque eu acho que foi uma das piores escolhas que eu fiz, foi desfazer dessa sociedade, né? E a decepção, nem é desfazer da sociedade, é a decepção de você ajudar as pessoas. E aquelas pessoas que você ajudar, você, cara, ensinar tudo que você aprendeu para as pessoas e elas não dão valor para você. Quando você precisar, ela virar as costas. Entendeu? Pessoas falam, ó, me ajuda aqui, Johnny, me ensina aqui. Ou não, beleza, vamos aqui, que aqui dá certo. Ou tá precisando de alguma coisa aqui para inteirar aqui, vem aqui, vou te ajudar aqui. E como outras pessoas fez para mim também já isso. Então,
E isso me deixa muito triste mesmo. E daí eu fui pra oficina, né? Acabou que a gente fez sociedade, fui pra oficina. E uma coisa que eu gostava de trabalhar era a mecânica, né? Abri uma oficina linda, linda, linda. Uma oficina que meu objetivo era só mecânica, mas como eu comprei essa oficina grande, ela tinha lataria e pintura também. Falei, eu já comprou, vamos tocar tudo junto. Aluguei um barracão pro lado da cidade que a gente mora aqui, que ela era em outra cidade. Trouxe pra cá. No começo foi difícil. Tinha um dos amigos meu ali que era sócio investidor ali na loja. Quis migrar, né, pra oficina junto comigo ali. Compramos uns carrinhos junto ali e tudo. E daí chamei ele para ser sócio da oficina. Né? Ele, beleza, vamos ser sócio da oficina. E ele entrou como sócio da oficina, mas aquele sócio que não te pagou a tua metade da empresa, né? Que era, teoricamente, ser um sócio tem que ter meia meia ou 30%, algo do tipo. Mas a gente tinha uma sociedade e uns veículos a gente tinha comprado. Na cabeça dele, a sociedade já era aqueles veículos, né? Eu tentava explicar para ele, cara, é o seguinte, preciso de uma renda aqui que eu investi, preciso ter reforço. E ele, não, beleza, a gente vai se acertando, vai se acertando. Só que daí começou a ficar pesado, né? É só eu que ficava na oficina, era só eu que corria atrás de matéria-prima para lataria e pintura, de clientes. E eu sempre falando para ele, tem aluguel para pagar, tem funcionário para pagar. E nessa época aí ele começou a falar, não tem dinheiro hoje, não tem dinheiro amanhã. Só que isso aí até entendo. Eu tinha um carro que eu comprei financiado no nome dele. E já que ele não tinha dinheiro, eu descontava na parcela. Fazia o seguinte, então, você não tem dinheiro para pagar, eu vou bancar aqui. Na hora de vencer a parcela do carro, você paga a parcela, tá no teu nome. Não, beleza, tranquilo. É o acordo que a gente fez. E a gente fizemos esse acordo aí. Durou por 3 meses e deu certo. Até que um dia ele chegou na oficina lá, oficina cheia de serviço, cheia de dor de cabeça. Ele chegava na oficina, abria sua cervejinha. Uma pessoa muito gente boa, muito 10 ele era. Só que aquele dia eu tava irritado, porque o cara chegava na loja, na oficina ali e não ajudava com nada, sabe? E daí chegou a abrir uma cerveja assim, papai, e deixava a cerveja em qualquer lugar ali. E daí naquele dia eu falei, dá um basta nisso aí, que não dá. Tô trabalhando que nem um cachorro, que nem um louco, que fica até 10 horas da noite, o cara... Ele trabalhava em outra empresa, trabalhava pro governo aí, empresa do governo. E eu falei, não dá mais pra mim isso aí. Falei pra ele, seguinte, a sociedade não vai dar certo aí. Você já não me pagou mesmo a minha parte, né, que era da oficina. Nós só tem a sociedade dos carros aí. Daí ele disse, não, como assim, que eu não sim? Falei, cara, não tem sociedade. Não tem sociedade. Não, eu investi mais de tantos mil aí, não sei o que. Falei, cara, o dinheiro que você tá investindo aí, tá louco? É quase o dinheiro que eu paguei na oficina. Na época ele falou que tinha investido 100 e poucos mil. E eu falei assim, não sei que dinheiro que você investiu 100 e poucos mil. Mas ele estava lembrando que os 100 e poucos mil que ele estava falando de investimento era dos carros que a gente tinha de sócio. Entendeu? Então não era da oficina. Eram os carros que nós tínhamos comprado de sócio. Né? Não tem nada a ver com a oficina. E acabou que a gente veio perder a amizade por causa disso, porque o carro que eu tava pagando o nome dele, ele começou a fazer chantagem. O carro tá no meu nome, então vamos devolver pro banco. Falei, então tranquilo, quer devolver pro banco? Beleza. Pega o carro aí, devolve pro banco, e daí pelo menos já livra do nome. Só que daí ele foi um cara covarde pra mim, né? Porque ele tava se preocupando com o nome dele, né? Porque achou que daí eu não ia pagar a parcela do carro. Só que ele não tava se preocupando com o nome dele. Ele tava querendo dar o golpe no banco e em mim. E deu o golpe no banco e em mim. Porque ele pegou o carro que já tinha pago 2 anos, né? E parou de pagar o carro, até virar um carro futura quitação. Depois ele foi lá e quitou esse carro, entendeu? Então ele, tipo, passou a mão na minha cara. Os carros que a gente tinha de sócio, nós dividiu. E ainda mais ele exigiu um jogo de roda que eu tinha. Valia uns 20 mil reais nessas rodas. Eu dei o jogo de roda pra se livrar do cara, sabe? É um cara que ajudei. Mostrei pra ele, faz assim, compra aqui, compra ali.
fui dando um caminho, sabe? É um cara que não sabia de nada. Tinha acabado de sair do casamento dele, nem conhecia de carro, nada. Hoje ele vive de venda de carro também. Mas eu ensinei tudo ele, né? Teve um outro amigo meu também, que era amigo do meu ex-sócio lá da loja, né? Que começou com carro, ensinei tudo pro cara, abri crédito para ele, cara. Um dia que eu tava quebrado, né? Quebrado financeiramente, eu precisava dar uma levantada. Falei para ele, e eu sabia vender carro, sei vender carro. Preciso de um crédito, um cheque aí para que eu já tinha perdido meu crédito na empresa que eu comprava. Preciso de um crédito, você consegue arrumar para mim aí na empresa? E eu arrumei para você quando você precisou. O cara simplesmente falou para mim assim que não tinha crédito lá. E a gente sabendo que ele tinha, entendeu? Depois fui eu que coloquei ele lá dentro, fui eu que falei com o dono, ó, dá crédito pro cara aqui, né? E o cara me negou o crédito. Então, desde então, daí eu comecei a ver que as pessoas só vêm procurar a gente por interesse. Sugar o teu conhecimento, né? Sugar o conhecimento da gente mesmo. Então, uma coisa que eu aprendi na vida, abandone a amizade, abandone. A amizade nunca vai ser verdadeira. A amizade sempre vai vir em influência de algum interesse. Um dia ou outro você vai entender que a amizade vai ser sempre influenciado pelo interesse de alguma coisa que você está querendo, tá conquistando, e a pessoa quer colar com você para ver se ela cresce também. Mas enfim, vou continuar na história. Eu peguei, fui forte, né? Batalhando ali, a empresa começou a dar dinheiro, daí depois que esse sócio meu saiu, dá dinheiro, e a empresa começou a ir bem, começou a ir bem, só que daí teve um tempo que ela começou a perder clientes. Perdeu clientes por causa do quê? Responsabilidade minha também, porque eu meti a mão na massa, de repente eu vi que a empresa cresceu, tirei o pé, né? Falei, não, tô pagando funcionário, eu não vou ficar colocando na mão. Só que daí caiu a qualidade de serviço. Então eu falo, empreendedores, nunca tire a mão da massa. Sempre vai lá, mete a mão. O teu cliente está indo lá, não é pela tua loja, é por você, cara. Você é o dono da loja, você é o dono da marca. Não deixa funcionário queimar tua imagem. Não deixa. Não deixa jamais. Isso eu aprendi. E eu vou falar para vocês, eu vou te contar mais uma parte ainda que eu errei novamente, né? E eu acredito que agora, a próxima vez, eu não vou errar mais, porque eu já tô calejado disso. Eu sou um cara que quero vencer, né? Ver minha família bem. Já tive no auge aí. Hoje eu tô financeiramente bem desestruturado. Comecei a vender meus patrimônios para poder manter padrão de vida. Não vende patrimônio para manter padrão de vida. Se você vê que você está quebrando, abandone aquele projeto. Abandone, não insista, não insista. Aquilo ali vai derrubar o teu patrimônio que você construiu. Dá 10 passos para trás. Dá 10 passos para trás. E confia que Deus vai te dar um destino para você caminhar conforme tem que ser. Não dá um passe mais longo que a sua perna, né? A sua passada. Mas enfim, voltando na oficina. A oficina começou a me dar prejuízo. Comecei a vender meu patrimônio para manter funcionário em dia. Nunca trazia um pagamento de funcionário. Isso é uma coisa que eu vou levar, entendeu? Se você trazer um pagamento de funcionário, abandone, feche tua empresa, porque o funcionário depende, entendeu, do teu salário, porque ele tem família também. Então, quando eu vi que as coisas não estavam rendendo mais, eu falei assim, não, vou fechar a oficina, vou fechar o meu sonho, que era o sonho minha oficina. Eu vou fechar o meu sonho e vou voltar para a loja de carro, porque meu primeiro negócio foi a loja de carro e deu dinheiro. Fiz um patrimônio legal. Então, eu vou voltar para a loja de carro. Então, eu lembro que eu tinha um Amarok com 50 mil de dívida, mais ou menos, ainda para pagar, e um Gol G5 quitado. Eu vendi esse Gol
para me poder abrir a loja, né? E eu fui ousado, de novo, novamente, eu fui ousado, eu sempre fui ousado. Abri uma loja coberta numa avenida movimentadíssima. Entendeu? Era a loja mais bonita da avenida. É a loja mais bonita da avenida. Então eu fui ousadíssimo com 35 mil reais. Fui abrir. Abri essa loja. A loja, primeiro ano, 10. Segundo ano, o mercado deu uma mexidinha, mas tocando, final do ano, começa a entrar aqui dívidas. Dívidas porque você quer manter novamente teu patrimônio, né? A tua empresa. Só que aquela dívida vai... Você compra um carro, você vende, paga a dívida. Daí aquele dinheiro que você comprou o carro já se perdeu na dívida, né? Não é precisa não, mês que vem vai ser melhor. Vamos fazer vendas, vamos comprar, pagar as dívidas que tem, pegar mais um dinheiro e investir novamente. E todo mês você tem um faturamento ali que é fixo, né? Que você tem que estar pagando. E eu não entendia isso. Não entendia isso. Na minha cabeça, não. Eu pago a conta aqui, amanhã libero meu cartão de crédito, uso de novo. Só que eu só tava postergando. Daí comecei a financiar carros meus, deu para poder pagar a conta. Daquele carro meu que eu financei, eu pagava a conta, mas o mês que vem tinha conta de novo, porque o que acontece? Tem mais um... Eu paguei a conta, mas aquele dinheiro não tem mais retorno, né? Eu tinha que entender que o retorno é das minhas vendas. Minhas vendas tinham que pagar a conta. Só que já não estava tendo vendas mais, caiu o movimento. Chegou numa época assim que eu comecei a comprar alguns carros com alguns amigos, que eu tinha muita confiança com o pessoal me dá crédito, né? E não conseguia honrar com os créditos. Não conseguia honrar, mas eu sempre fui certo. E pessoas me entendem que eu não conseguia honrar com crédito, segurou, tá segurando. E tem pessoas que às vezes eu tive que mentir para poder, sabe, tá aquela pessoa perto ali que me corrói por dentro. Corrói porque as pessoas confiam em você, as pessoas dependem de você, entendeu? Então isso me corrói muito. E sem falar que deixar faltar as coisas dentro de casa, não comida, assim, né, mas o luxo que tinha, né, um plano de saúde que eu tinha meus filhos. Perder esse plano de saúde, isso me dói muito. E ter que abandonar tudo, né, para tentar outra vida, ou tentar outro espaço outros ares. E tem pessoas que veio trabalhar comigo também, e familiares novamente, que eu pensei assim, não, vamos dar mais uma tacada para ver se a gente consegue dar uma melhorada nesse financeiro. Eu tinha uma casa que eu tinha vendido na oficina lá, que eu peguei na troca. Peguei esse dinheiro dessa casa, chamei um sócio, não gosto de citar nomes aqui, e fui abrir outra loja de veículos, tá? Fui abrir uma loja de veículos, que já tinha essa aqui que estava fraca já, o movimento. Falei, vamos abrir uma mais pro centro ali, uma loja linda também. E comecei a abrir essa loja, tudo. No começo, mil maravilhas, a amizade tava ali, top. Só que isso se engana, cara. Se engana. E é doloroso você confiar numa pessoa e você sabendo que aquela pessoa só quer sugar a tua informação, teu conhecimento, né? Aonde ela pode chegar, com o que você pode entregar. Então essa pessoa, ela começou, né? Que não era, eu não entendi que ela era assim, né? O cônjuge dessa pessoa, eu já sabia que era um cônjuge uma pessoa mais fria. Mas ele não acreditava nisso. Até que a gente começou nessa empresa, e o primeiro passo eu já vi que a pessoa já era mais obsessiva por poder. O poder era predominante nela. E eu sempre fui um cara também que sempre fui firme no que eu quero. E ela também era firme, essa pessoa. E daí comecei a entrar em conflito sobre isso aí. E por a gente estar mexendo com carro, todo mundo acha que você é um picareta, você é um enganador, né? E
uma coisa que eu coloquei postura é não deixar a pessoa montar em cima de você, tá? Desfazer de você porque ela tem uma condição financeira melhor, ou porque ela tem um trabalho melhor, porque ela acha que é melhor que você. E num dia que ela começa a desconfiar de você, é a mesma coisa assim, ó. Eu vou levar esse carro aqui pra arrumar, você vai lá buscar, mas é pra você ir lá buscar e trazer, tá? Que você desconfiar de tudo que você vai fazer. Ah, no caso aqui, eu vou comprar alguma coisa pra loja aqui. Ah, mas traz o boletim da nota fiscal. A gente sabe disso aí. Mas sempre desconfiando da gente, sabe? E a gente tinha até combinado o nome da empresa, tudo certinho. Eu nunca fui de documentar nada. Eu sempre fui aqui no fio do bigode. E ela... Ah, vamos fazer uma ata. Não sei, beleza, vamos fazer uma ata lá pra colocar de escrever. Nessa ata a gente já acordou lá quantos percentual, quanto ficava a empresa, qual vai ser o nome da empresa. Tudo combinado. E essa pessoa simplesmente ela não combinou nada. Tudo que a gente combinou caiu por terra. 3 dias depois ela já queria mudar o nome da empresa, sozinha por ela mesma. Né? Tudo foi combinado, ela já não fazia. Mas beleza, a gente vai continuar. Mas eu já vendo que não ia dar certo isso. Continuemos a sociedade. E daí meu sócio queria aprender onde comprava carro, como é que faz para comprar carro, como é que faz para transferir um carro. E eu fui passando, né? E a loja lá não tinha os bancos cadastrados ainda. A gente usava os bancos da minha loja, né? Que eu tinha sozinho. E daí as lojas têm os retornos. Ele queria já que os retornos da loja ficassem para a loja que a gente era sócio, né? Sendo que eu tinha despesa da minha loja aqui. Mas enfim, para a gente fazer capital para a loja, tranquilo. Vamos vender carro, o retorno fica para essa loja. Só que uma coisa que eu comecei a notar, que ele começou a comprar os carros. Ele tinha vendido a empresa dele. Ele vendeu a empresa dele. Ele tinha vendido a empresa dele, tinha pegado um dinheiro bom. Foi nisso aí que eles começaram a mudar, achar que eles eram melhor que a gente, entendeu? Meio que querer humilhar a pessoa. E eles eram uma pessoa de igreja, sabe? E não é julgar pessoas que é de igreja, não, sabe? Mas eu não confio, não confio. Eu confio na pessoa real, a pessoa que tem caráter, né? E eu não confio nessas pessoas. Não confio em ninguém, na verdade. Eu sempre tenho um diálogo, né? Não confio nem na minha mãe, porque onde se mete dinheiro ou algo do tipo é difícil lidar. Mas enfim, a gente começou ali na negociação, eu ensinei tudo pra ele, ó, compra carro aqui, assim que os operadores de banco é aqui, dando os contatos de tudo passo a passo. E daí ele começou a comprar os carrinhos dele, como ele tava com dinheiro financeiramente bom, né? Começou a comprar os carros dele e eu indicando onde ele ia, abrindo mercado pra ele. Só que na hora de vender os carros, a gente tinha um acordo, ó, deixa X valor para a empresa e X valor paga o empregador, né? O empregado nosso lá que ficava na loja, o vendedor. E beleza. Só que daí eu comecei a cair por si, né? Mas, poxa, se a gente vender... A gente tinha um estoque de 19, 20 carros, mais ou menos. Pra gente pagar o aluguel, e o retorno que a gente tem que vender dos nossos carros que tem que deixar na empresa, tinha que vender muito carro. Daí eu sugeri para ele, cara, é o seguinte, a gente tem que consignar carro, porque o carro, se consignar carro vai dar mais lucro, né? Porque eu já tinha experiência. Daí ele falou, não, a gente tem que vender os nossos carros. Eu falei, tá, mas nós de vender os nossos carros, a gente tem que trazer o lucro para dentro da loja. Senão, daí você vai ter lucro do teu carro só, porque o carro foi você que comprou. E ele começou a focar só no vender os carros dele. E não queria consignar carro. Então ele estava tendo lucro, mas eu não. E eu perdi 6 meses do meu tempo, né? Ensinando tudo ele, para ele ganhar dinheiro. E daí tem uma época que eu falei assim, não, para mim não dá mais, abandono, não quero mais. E, e essa pessoa aprendeu tudo. E daí quando a gente vai falar assim, vamos desfazer a sociedade, ele fala assim, então tá bom, vamos fazer sociedade e me faz uma proposta. Eu quero ficar com o CNPJ, que tem os bancos, né? Eu falei, não, CNPJ você não vai ficar. Entendeu? Isso aqui é fruto do meu conhecimento, fruto da minha história, não é teu isso aqui. Isso aqui é nosso
E se acabou a sociedade, acabou o CNPJ. Vamos cancelar. Não, mas quanto você quer pelo CNPJ? Eu quero abrir uma loja na minha cara, falando assim. Então, deu a entender que ele queria me sugar o meu conhecimento. E ele sugou o conhecimento de outros amigos meus, né? Pegando contato meu, aí coloca, quer vender um carro, ele manda para esse amigo meu. Esse amigo meu não tem nada a ver com isso. Eles querem vender carro também, entendeu? Mas é contato, são pessoas. Então, por isso que hoje eu vejo as pessoas vendendo mentoria, vendendo o conhecimento deles, e não tá errado. Não tá errado mesmo. Eu aprendi a ver isso aí, que isso não é errado. Venda de mentoria não é errado. Conhecimento demora, conhecimento te dá esforço, te dá dor de cabeça. Você leva muito tombo para ter um conhecimento bom. Então, pessoal, dica que eu tenho para vocês: não confie, não dê seu conhecimento que você adquiriu durante os anos, entendeu? Para qualquer um que se aproxime de você. Não dê, não dê. Hoje, eu tô quebrado financeiramente, não tenho vergonha de falar, entendeu? Vou fechar minha loja, eu não quero saber mais, entendeu? Vou trabalhar para mim, para os outros, entendeu? Mas em outro país. Brasil para mim não dá mais. Brasil para mim não dá mais. Então daqui uns dias eu tô indo para Brasil, para fora do Brasil, vou embora para os Estados Unidos, vou tentar a vida lá porque eu tenho força de vontade, eu quero vencer. Eu quero vencer. E pessoas que se aproximam da gente aqui é somente para... Sabe aquela pessoa que você vê você andando de carrão, entendeu? Tá luxando uma férias. Aquelas pessoas, nossa, o cara tá ganhando dinheiro, o cara tá ganhando dinheiro. O que que eu vou fazer? Vou colar naquela pessoa. E eu tenho vários, eu não citei todos aqui, tá? Tem vários amigos meus que se aproximaram de mim, aprenderam a trabalhar e carreira solo. E eu falar para vocês, quando eu precisei assim, ó, cara, traz um carro aqui consignado para trazer aqui na loja aqui. Ah, levo sim, levo sim. Não apareceu, né? Não aparece. Vários. Teve amigos meus que me deu punhalada pelas costas. Eu perdoei, perdoo, não levo mágoa de ninguém, né? Tem cara que me deu golpe aí, entendeu? Cara, tudo 10, entendeu? Não é isso que vai me derrubar, porque minha vontade de vencer é maior que tudo. Então, fica aí meu relato para vocês, e um dia ver esse vídeo aí, pensar nisso. Isso é uma história real, real, tá? Tudo que eu tô falando aqui é real. Não passe informação que você ganhe dinheiro para frente ou que te dê lucro. Pessoas que colam com você, se fosse amigo que vem de infância, tudo bem. Agora, pessoas que no meio do caminho da tua trajetória começa a ficar próximo de você, ele só quer saber do teu conhecimento. Como é que você ganha dinheiro, como é que você sobrevive, como é que você faz para ir voar, entendeu? Então, abandone. Não existe amizade. Não existe amizade. A amizade tua é você e tua esposa, se ela for fiel. Se ela for fiel, sim. Beleza? Essa é um pouco da minha trajetória, da minha história aí. Deus abençoe todos aí. Vai dar certo. Vai dar certo. Tenho fé em Deus que vai dar certo.